Boa noite, pessoal. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero trazer alguns pontos dentro do planejamento, até para explicar também como que funciona o planejamento financeiro de verdade, né? Até porque aqui no canal eu falo muito dos trades, eu mostro muito essa parte dos gráficos ali, mas eu quero trazer também um pouco esse outro lado que eu gosto muito, que eu tenho focado muito também a parte do meu dia inteiro ali, né? Praticamente quase a minha vida inteira ali, mas a ideia aqui é parecer uma conversa, né? Claro que não estou falando aqui com a câmera, né? Mas adaptada e pensando aí nas reuniões que eu faço, trazendo, né, um resumo geral, até para poder ajudar também alguém que venha assistir esse vídeo. E aí, o objetivo é fazer você perceber que o planejamento financeiro ele vai muito além de, só quero investir dinheiro, eu só quero organizar. A ideia do planejamento, ela começa com um ponto, né? Se eu te parasse aqui e te perguntasse hoje, como que está a sua vida financeira? Você provavelmente vai responder assim: tô levando, ou preciso me organizar melhor, eu preciso investir mais. A verdade é que muitas das pessoas nunca parou nem para enxergar a própria vida financeira como um sistema, como uma matemática, assim, né? Uma lógica a ser seguida, e é exatamente isso que o planejamento, que o planejador financeiro faz. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês, de uma forma mais simples, né, como que funciona uma reunião de planejamento financeiro na prática. Então, sem muita enrolação, sem promessa milagrosa também, né, sem só falar de investimentos, até porque investir é importante, só que investir sem planejamento é como se fosse criar, né, acelerar um carro, só que sem saber para onde você vai. E aí, antes de tudo também, né, existe um ponto muito importante aqui, que eu quero parabenizar você que veio parar aqui nesse vídeo, por dedicar, nem que seja aqui 10, 15 minutos, né, para cuidar um pouco melhor da sua vida financeira. E muita gente passa muitos anos e anos ali sem avaliar, sem procurar evoluir nessa questão. E normalmente isso custa muito caro, né? A gente pode ver aí 80% do Brasil endividado, infelizmente. E aqui o objetivo do planejamento não é julgar você pelas suas escolhas, não é dizer que você está errado e muito menos ali é te transformar em alguém que vive sem gastar nada. O objetivo é te trazer clareza dos seus projetos, dos seus objetivos, de onde você está, para onde você quer ir e o que que precisa acontecer no meio desse caminho. E bom, dentro da reunião do planejamento, né, normalmente eu analiso ali quatro grandes pilares, que é a parte do orçamento, né, entender quanto entra ou quanto sai, o seu futuro, a parte de dívidas ali, vamos dizer assim, né, os projetos, os seus objetivos. Fala galera, bom dia. Começando aqui agora quarta-feira, né, o dia já começou meio corrido aí, e vou passar um pouco para a tela aí do PC também para mostrar a vocês o que está acontecendo, qual que é a minha visão para hoje. Show? Então, bora lá. Então, aqui temos o gráfico do diário, né? Vamos começar a leitura lá de cima. E diário ainda tem a mesma visão, basicamente, desde dos outros últimos vídeos aí. Tem esse topo aqui em cima, né? Vamos ver até ver se ele fez um sweep aqui. Não fez um sweep, né? Então ele ainda tem espaço para subir. Então é isso, o diário bem basicão ali, não tem muito segredo não. Agora, no 4 horas, agora eu já começo a observar aqui um detalhe no 4 horas, que ele começou esse pullback aqui, e desse pullback ele começou essa estrutura aqui, né, de fluxo mesmo, de alta, até aquelas regiões mais acima ali. Mas nessas regiões, né, eu ainda tenho espaço ali, principalmente nesse topo, como eu mostrei ele do diário. Ele ainda não fez o sweep ali, mas ele fez um sweep, acabou fazendo agora aqui nesse topo, né? Então pode ser que ele comece a alinhar aí para baixo, talvez. Então, numa hora, basicamente a mesma coisa até então. Virar isso aqui. Numa hora, ele também fez o sweep. Então, né, foi uma leitura errada minha aí, eu já vou mostrar para vocês. Então, numa hora ele fez esse sweep aqui. Pode ser que agora ele venha buscar os topos, fundos abaixo aqui.
E é isso. Então, no 15 minutos, quando eu estava esperando aqui, né, eu estava seguindo esse fluxo de alta e tentei entrar nesse breaker block aqui. Deixa eu pegar e colocar aqui para vocês verem. Tentei entrar neste breaker block aqui, mas o gráfico basicamente só passou reto, né? Não quis esperar muita coisa. Só pegou a minha entrada ali, já foi no stop, durou o quê? 30 segundos talvez. Então, né, acontece, faz parte. Estou um pouco negativo aí, mas um trade que eu acertar, eu sei que eu já volto para o positivo. E é isso, né? Não tem muito mais coisa para fazer. Agora, esperar novamente ver o que que o gráfico vai nos mostrar. Eu vou até tirar aqui esse do 15 minutos por enquanto e deixar esse aqui do 1 hora, né, que vai ser o gráfico principal. Depois eu vou seguir no fluxo no 15 minutos. E aí eu vou colocar também lá na plataforma já esse stop de hoje. Por enquanto aí nesse mês de maio, né, nessa conta aqui, foram 3 trades, 3 stops até então. Foram 2 ali na semana passada, um agora. E estamos aí negativo cerca ali de US$ 300, mas lembrando que eu sempre uso 3 para 1. Então, a partir do momento que eu acertar um trade, eu já volto ali para o positivo. E lembrando também, né, que é 10%, então eu tenho até, vamos ver aqui, 25.000 menos 2.500, tem até 22.500 ali, tem bastante espaço ainda, né, para poder operar, para poder ficar mais tranquilo. E é isso, né? Mais tarde, talvez eu volte aí para mostrar alguma reunião minha. E é isso. Não tem mais nada por agora, não. Show? E a proteção também, né? A gestão do risco que você está correndo por existir, por ter dinheiro, por existir nesse sistema, né? É aqui onde entra também. Então, a primeira coisa, o coração do planejamento financeiro é a parte do orçamento. E aí, onde começa, né? É entender o presente. Qual que é o mapa do seu orçamento? Quanto que você gasta? Quanto que sai? Quanto que você ganha? Quanto que é custo fixo? Quanto que dos seus gastos é emocional? Quanto sobra? E se sobra? Se não sobra, para onde está indo? Né? E aí, uma coisa importante também é que o controle financeiro ele não significa viver preso ali numa planilha, na agenda, não é sair anotando todo o cafezinho, é trazer consciência para o que está acontecendo. E aí muitas pessoas, né, que ganham muito dinheiro, mas vivem sufocadas, não conseguem guardar, não conseguem investir. E tem muita gente que ganha pouco, ganha menos, né, mas tem clareza, tem organização, tem segurança para a própria vida ali. E aí um outro ponto importante também, né, às vezes que o problema não é a falta de dinheiro. Muita gente, já atendi muita gente que pensa, eu preciso ganhar mais, eu preciso, né, receber mais aqui. Só que aí você vai olhar, a pessoa parcela tudo, vive no 0 a 0, depende do próximo salário acontecer, nunca consegue construir um patrimônio. Então, antes de falar de investimentos, o planejamento começa organizando a base. Ok? E aí, né, temos os projetos e objetivos, que é pensando agora nessa parte do que você quer fazer, o que te faz feliz, para que serve o seu dinheiro. E aí eu vou mudar a tela aqui. Bom, eu estou aqui agora na tela da plataforma que eu trabalho, né? E aí, só para explicar a vocês um pouco dessa questão da independência financeira, aqui tem alguns pontos. O que que é essa curva? O que que são esses gráficos aqui? Primeiro de tudo, né, a gente tem qual que é o seu número, qual que é a sua aposentadoria, a sua independência financeira ideal, que é onde a gente vai entender ali 3 pontos. O ponto que você está, o ponto que você quer chegar e o ponto, né, até onde ele vai durar. Dentro desses três ali, tem o seu dinheiro, que você consegue guardar 1.500, R$ 200 por mês, que é representado aqui por esta linha azul, essa curva azul, e tem também a parte verde, que representa, né, o dinheiro que você guardou, mais os juros dos investimentos ali. Só que dentro desse meio do caminho tem os projetos de vida. E aí a gente tem muitos tipos de projetos aqui, por exemplo, uma viagem de família, reforma da sala, trocar um carro, né? Muitos projetos ali que vão aparecendo e cada projeto desses concede, né, consome uma parte desse patrimônio. Então a gente consegue observar aqui numa estrutura mais curta que cada pedaço desses projetos acontecendo, o seu patrimônio ele cai e volta a subir depois. Só que nessa ideia, a gente consegue enxergar no cenário aqui que mesmo investindo
R$ 1.000 por mês ali para o Eduardo e Mônica, que é a conta aqui que a gente usa, né, a gente enxerga que esse cenário deles, a curva verde, ela não representa a aposentadoria ideal, a independência financeira que o Eduardo e Mônica quer ter. Só que aí qual que é o grande ponto aqui? Como que o Eduardo e Mônica, como que você consegue trazer esse cenário ideal para a sua realidade? E aí entra, né, a parte do orçamento ali, que é justamente começar a entender quais são seus números, para onde vai seu dinheiro. Trazendo aqui, né, do Eduardo e Mônica mesmo, uma renda média de R$ 10.000 por mês, né, da família, cada um ganha 5. Nessa média, eles acabaram ali nos últimos meses gastando mais do que eles ganham. Então, eles estão negativos ali nos últimos meses. E a partir desse cenário, desse mapa que a gente construiu, eu vou ajudar a construir essa rota de qual que é o cenário que você consegue. Então, pegando esses gastos do que é obrigatório, o que é não obrigatório, o que é dívida, o que é financiamento, entendendo isso, trazendo quais são as metas que você quer realizar. Então, por exemplo, aqui, os últimos meses aqui, Eduardo e Mônica gastou 800. Nos últimos meses aqui, o Eduardo e Mônica gastaram R$ 800 de lazer. Faz sentido a gente diminuir um pouco isso aqui, pensando no seu futuro lá na frente? Então, a ideia, como eu falei, né, não é cortar o cafezinho, mas sim colocar um cafezinho com propósito lá na frente. Se a gente vai economizar aqui, vai metade desse parte de lazer, o que a gente consegue enxergar lá no futuro? Claro, aqui pensando em todas essas categorias de gastos, a meta deles, o cenário que isso aqui vai trazer. Então, com esses objetivos, com esses gastos aqui agora, eles conseguem, você consegue também economizar uma parte que às vezes você nem achou que sabia que conseguiria organizar. Então, a gente pega agora, consegui aqui, guardava R$ 500, agora eu sei que eu consigo guardar R$ 1.000 por mês, e aí a gente joga isso aqui lá na curva para entender como que o meu futuro vai ficar. E agora eu tenho um motivo aqui, né? Sabendo dessas pequenas mudanças que a gente fez, eu sei que lá na frente o resultado vem muito maior do que eu esperava muitas vezes. Então, aqui a gente consegue trazer esse grande ponto, que é entender qual que o impacto de pequenas mudanças hoje pode trazer lá na frente. E aí, a gente entra também agora na questão dos investimentos, né? Eu estou aqui conseguindo guardar agora todo mês, como que eu vou investir esse dinheiro? Agora entra aqui na parte da reserva de emergência, primeiramente, né, a gente tem vários pilares aqui, que eu vou explicar cada um, mas a reserva de emergência é para te dar uma tranquilidade, uma segurança do que você precisa. E aí a reserva de emergência, né, não tem uma regra exata, mas na média ali, qual que é o seu número da reserva de emergência? Quanto que você precisa ter de reserva? A partir daí, a gente vai para os outros pilares ali de projetos de vida, que aí, eu quero viajar no ano que vem, quero mudar de casa daqui a 3 anos, quero fazer uma viagem daqui a 5 anos. Então, projetar tudo isso aqui, entender os números e aí sim, né, investir da melhor forma, com propósito em o que eu quero fazer. Então, se a gente tem um projeto para um curto prazo, para um ano, esse investimento aqui, ele tem que ser para um ano. Eu não posso colocar um investimento que vai ficar travado lá durante 4, 5 anos, sendo que eu preciso desse dinheiro aqui. Então, a rentabilidade também, ela entra muito nessa questão de quanto mais longo o tempo, né, mais rentabilidade eu consigo trazer para cada projeto e para acelerar esse processo também. E aí entra a independência financeira, né, que é, quero parar de trabalhar com meus 50 anos. Então, como que entra a sua política de investimentos aqui, né? Como que você vai separar esses investimentos? Porque muita gente, às vezes, tem uma empresa, tem uma casa de aluguel, tem vários objetivos ali, e aí a independência financeira vai mudar também. Porque pensa aqui comigo, você tem uma casa de 300 mil e o seu patrimônio necessário é 1.300.000. Desses 300 mil aqui, não faz sentido eu colocar em fundos imobiliários, por exemplo, porque uma parte do meu patrimônio já é, né, essa parte imobiliária. Então, aí é entender qual que é a porcentagem, como que eu vou dividir cada seção, cada classe de ativos, para que a sua independência financeira tenha o risco necessário para sua, né, para os seus objetivos ali, contando com o seu patrimônio, com os seus objetivos.
ok? Então, essa parte aqui é muito legal, muito importante da gente entender. Às vezes é muito mais importante essa política de investimentos do que quais ativos eu vou escolher. Tranquilo? Então, bom, eu quis trazer aqui um pouco do resumo, né, de como que é uma reunião de planejamento, o que que essa reunião faz, o que que eu vou falar com você. Claro, eu não trouxe números exatos aqui de cada um, até porque eu estou aqui falando com a câmera. Mas, se cada um, alguém aqui estiver assistindo esse vídeo e quiser marcar uma reunião também, fica à vontade, só me dá um toque aqui nos comentários que eu te chamo, né, para a gente poder marcar e ter essa visão um pouco mais personalizada do seu cenário, como você consegue melhorar isso também. Show? Então agora eu vou estar encerrando por aqui. Eu vou passar agora para os gráficos, vou pular para hoje de manhã, começando o dia. E é isso aí. Show?